Fala galera, trazendo a parte 2 dessa obra. Peço que se inscrevam no canal e deixem o seu like para que eu traga mais conteúdo como esse. Sem mais delongas, vamos lá. Depois do prota falar para o figurante pedir desculpas, o figurante diz, foi mal, e pensa, esse cara foi atingido por uma flecha, mas ele ainda está bem. O figurante fala, esse moleque, ele sabe que eu não estou de bom humor. O outro figurante encara o prota e pergunta se aquilo é um esqueleto guerreiro e pensa, mortos-vivos evocados, apenas criminosos com a mente corrupta despertariam uma profissão nojenta como essa, que invoca mortos-vivos. Ele com certeza não é uma boa pessoa. O outro figurante olha para seu colega. Ele percebe que seu colega quer atacar o prota, e fala não faça isso. Depois que os figurantes passam, o prota fala, vocês são espertos, e pensa, se eles fizerem alguma coisa, receberão algo 100 vezes pior. E pensando nos seus níveis. Pensa, a eficiência do XP diminui depois de chegar no nível 10. A experiência necessária para aumentar de nível aumenta em 3 vezes. De acordo com os meus cálculos, terei que matar 5.000 goblins para aumentar de nível. Não acho que seja possível chegar ao nível 11 essa noite. Não tenho muito tempo, mas ainda não posso voltar. Se eu quero entrar na academia, preciso me esforçar mais que os outros. Baseado no tempo de experiência, eu devo ser capaz de alcançar o nível 13 amanhã, mas não sei se vou conseguir chegar no nível 15 até o dia depois de amanhã. E depois de chegar no nível 15, a velocidade com que aumento de nível vai diminuir de novo. Considerando que eu preciso reservar um dia para poder voltar, só vou alcançar o nível 16 no máximo. Como minha irmã conseguiu aumentar tanto de nível? Sei que ela é uma dançarina de espadas. Mas é impossível que ela seja mais rápida que eu. Eu preciso pensar nas masmorras das minas de Shihai. Será que ela formou um time para invadir as masmorras na dificuldade pesadelo? Deve ser por isso que ela estava ferida quando ela tinha chegado naquele dia. Deve ter sido isso. Amanhã eu vejo o que faço. Enquanto nosso prota está se aquecendo, ele percebe alguém chegando e pensa, um profissional por aqui. Não há muitas pessoas que caçam por aqui à meia-noite. Será alguém perdido. Logo a garota que tinha passado por ele mais cedo aparece. Ela pergunta se o prota tem alguma comida. Ele oferece a ela uma batata. O prota vendo ela comer vê que ela está faminta. O prota oferece água. Ela aceita e pergunta qual é o nome do prota. Ele olha para ela mas não diz nada. Ela fala para ele, não gosta de conversar. Ela pede para eles tocarem os dedos indicadores, que assim eles poderiam ver o status um do outro. Ele vê que a análise falhou e sorrindo ela fala que ele não conseguiu ver nada dela. Ela fala o nome dele, a profissão, necromante, e o nível do prota. Ela fala que nunca tinha visto aquela profissão antes e que essa profissão era estranha e que tinha visto um esqueleto do lado dele quando passou por ele e pergunta se era uma invocação do prota. Ela fala que invocações de mortos-vivos são raras e pergunta ao prota por que ele não fala e se ele é mudo. O prota responde, por quê? Ela fica surpresa quando ele fala. O prota pergunta por que ela está sorrindo. Ela fala que ele está se perguntando por que a habilidade analítica não funcionou. Ela fala para ele que ele não conseguiu ver por ela ter um item que bloqueia a análise. Apenas pessoas com 10 níveis acima do dela conseguem usar a habilidade nela. Ela tira o item e pede para o prota tentar outra vez. Logo o prota vê que ela é uma assassina das sombras nível 19. A garota percebe que tem alguém chegando. Os esqueletos do prota detectam alguém tentando cercá-los. Os figurantes de antes. A garota olha e fala que eles não desistiram e que já faz dias que eles estão seguindo ela. Ela vai se despedir do prota, falando que já ia e que eles se viriam outra vez se ela tivesse chance. Ela percebe uma flecha vindo e se desvia. A flecha de um dos figurantes tem uma habilidade de marcar exatamente onde eles estão. A garota percebe o prota. Ele pensa, então o arqueiro tem uma habilidade de antivisibilidade. Essa habilidade pode marcar seus oponentes, tornando-os em alvos fáceis. É uma habilidade perfeita contra assassinos que usam invisibilidade. Parece que eles vieram preparados.
O figurante loiro fala para o prota que não tinha para onde ele fugir dessa vez e que sabia que o prota e a garota eram um time. A garota fala que o prota não tem nada a ver com isso, que ela iria entregar um item que eles estavam atrás e nunca mais eles se viriam de novo. O arqueiro que estava em cima da árvore fala que se ela tivesse entregado ontem, eles aceitariam, mas agora a decisão mais segura era mandar ela pro além e que pessoas mortas não espalham rumores e ninguém saberia que eles têm uma habilidade de rank médio. A garota fala para o prota que ela iria distrair eles e que era para o prota fugir. O prota pergunta, você? Ela pensa para si mesma que o prota só está no nível 10 e que ela não poderia envolver o prota nos assuntos dela. Ela fala para o prota que ela é uma assassina das sombras e que tinha muitas formas de escapar. O prota pensa para si mesmo que se ela pudesse, não teria fugido. E além disso, ela estava marcada por conta da flecha. O figurante arqueiro grita que já chega de perder tempo. Logo o loirinho prepara seu ataque e fala que não queria matar só a garota, mas o prota também. O loirinho pensa para si mesmo, se gabando, que a habilidade dele de iluminação não serve apenas para iluminar. Ela também afasta a escuridão e também aumenta o alcance das suas habilidades. A garota fala que precisa dar o seu melhor. Os figurantes todos achando que a situação está boa para eles. O prota e a garota estavam cercados. O prota só diz, venham. O loirinho fala que as invocações do prota o enojam e faz um ataque. Falando que ia fazer o prota e a garota virarem cinzas. A garota fala para o prota correr e percebe que sua perna está presa em um tipo de armadilha. O arqueiro aproveita o momento e lança 3 flechas com 3 vezes mais dano. A garota percebe e empurra o prota para tentar salvá-lo. Logo um cavaleiro esqueleto do prota defende o ataque e ataca um dos figurantes, arremessando-o para longe. O loirinho fica surpreso que seu ataque não causou dano algum e se pergunta como é possível, porque o prota era só nível 10. Enquanto um esqueleto se aproxima dele, com medo. Fala para o esqueleto não se aproximar e se pergunta como é possível, se ele é um nível 20 e o prota nível 10. Logo os outros 2 figurantes percebem que as habilidades deles contra as invocações do prota eram inúteis. Os figurantes logo percebem que estão cercados pelas invocações. A garota, surpresa, se pergunta se os esqueletos são os mesmos de antes e que são fortes e se são mesmo invocações de um nível 10, que isso era um pouco demais. Ela olha para o prota e diz, você é muito surpresa com a força do prota. O loirinho faz um escudo para se proteger. Mas logo é quebrado pelas invocações. Ele faz outro ataque, mas é inútil e logo percebe que vai morrer. Logo, uma invocação passa a espada nele e ele vai pro além. Logo, a cena corta para o arqueiro fugindo. Se perguntando por que não conseguia se desviar do esqueleto e percebe que não tem para onde escapar. O prota fica surpreso com a habilidade do escudeiro, e pensa, esse tipo de habilidade, é uma das habilidades principais dos cavaleiros. Seu poder de defesa se torna extremamente forte por um curto período. Um cavaleiro nível 20 com essa habilidade pode suportar ataques de um mago nível 40. Logo o figurante cavaleiro de escudo percebe que é inútil e que era tarde demais. O prota ordena seus esqueletos usar a habilidade bloqueio e não deixar o cavaleiro escapar. Logo o figurante fica aterrorizado, percebe que o cavaleiro usa a habilidade também e logo percebe que sua defesa não vai suportar e vai para o além. O prota lembra da sua irmã falando para ele, se decidir fazer algo, não hesite. A garota, surpresa com o prota, e pensa que ele sequer se moveu. O prota, depois de mandar os figurantes pro além, queria saber quais itens eles tinham. Ele dropou. A garota, ao ver as armas, fala que são todas as armas que caem na instância da Legião de Oxcarmen e vê que tem uma arma de nível 20. O prota pensa que as 4 peças são úteis e podem ser vendidas e coloca no espaço de armazenamento. E vendo o pergaminho de habilidade para iniciante, vê que vale 10.000 moedas de ouro. A garota fala que acha que o prota nunca usou um pergaminho para iniciantes e fala que ele poderia usar, que ele poderia adquirir habilidades novas e pergunta ao prota se ele não estaria pensando em vender. Já que o pergaminho vale pouco, e se ele não estaria desesperado por dinheiro assim. O prota pensa que parece que 10.000 moedas de ouro para ela não era nada e que ela devia ser de família rica. O prota pergunta a ela como se usa isso.
Ela fala que é simples. Basta ele segurar o pergaminho e dizer ou usar em alta voz. O prota fala em voz alta, usar. E vê que nada aconteceu. Ela começa a rir do prota e fala que ele não disse alto o suficiente. O prota olha para ela e pensa, parece que esse ativa o pergaminho de habilidade com o poder mental. Ela pergunta ao prota como ele descobriu. O prota adquiriu uma nova habilidade, explosão de cadáver. Ele pensa que o pergaminho valeu a pena. Logo ele começa a testar nos cadáveres dos figurantes. A garota pergunta se ele conseguiu alguma habilidade. Ele diz que sim. Ela fala que a voz do prota é agradável e pergunta por que ele não gosta de falar. O prota pensa que essa garota é diferente das outras garotas da sua escola. Ela fica olhando para ele com um olhar apaixonado. O prota elogia a voz dela, que é agradável também. Ela diz ao prota como ele a salvou e a elogiou. Ela dá para ele o item que os figurantes estavam atrás, um pergaminho de habilidade intermediária que vale 1 milhão. O prota pensa porque ela estava dando isso a ele de graça, já que ela estava sendo caçada por aquilo. Ela explica para o prota que ela tinha encontrado em um baú do destino no acampamento do exército dos Orcs e que esse tipo de baú aparece aleatoriamente e que os figurantes viram, começaram a persegui-la para pegar dela e que ela fugiu por 2 dias. O prota fala para ela que ela quase morreu há pouco. Ela fala para o prota não se preocupar, que ela não morreria por um ferimento fatal, que se isso acontecer, ela seria teletransportada para longe automaticamente, e agradece ao prota. Ele olha para ela e pensa que se preocupou à toa quando ela estava com gracinha com ele. Ela fala para o prota que tinha dado a ele todos os pergaminhos de habilidades e que ela não tinha comido o suficiente e já que ele não deu item algum a ela das pessoas mortas, ela quer as batatas doces. O prota olha para ela com uma cara. Ele deve ter pensado, ela é até bonita, mas come pior que uma traça. Ela comendo a batata pergunta ao prota se ele estava ali para subir de nível e para qual academia ele estava planejando fazer o exame. Ele fala, Academia Xia. Ela fala que é uma academia boa e pensa que com as habilidades dele, ele pode entrar em qualquer uma sem problemas e que se ele não conseguisse entrar com as habilidades que tem, ninguém entraria. Ela fala para o prota que se ele entrar na Academia Xia, para ele se lembrar de visitar a Torre Divina, que para o primeiro desafio da torre, as recompensas eram duplicadas e quanto mais andares ele subir, melhor, que dessa forma ele conseguiria vários pontos na Academia Xia, que os pontos são mais úteis que moedas de ouro, e que além da Academia Xia, tinha outra academia de criação dos deuses em Xiajinjin, que se fosse possível, o prota tinha que entrar. A cena corta para a garota dormindo e o prota cuidando dela. O prota faz uma pausa para recuperação mental. No dia seguinte, a garota chama ele e fala que está com fome se tinha mais batatas. O prota dá a ela e mesmo com tantas batatas, ela fala que não era o suficiente. Ela deve ter uma bolsa daquelas dimensionais no estômago, que não tem como. O prota fala para ela que não tinha mais. Ela fala que acredita nele. Ela fala que está indo embora e que iria evoluir e que eles se viriam de novo no futuro, e que ele também evoluísse. Acho que ela queria dizer que voltaria para pegar mais batatas e se manda e fala que o veria em breve. O prota fala, agora que ela foi embora. Ele testaria outra vez a habilidade explosão de cadáver. Galera, se vocês gostaram dessa obra e querem a parte 3, deixem aqui nos comentários. Até a próxima!